Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito da hora que você está vendo esse vídeo. Está no Jornal Meu Bahia, como eu digo sempre, saúde, amor e paz, porque a gente corre atrás. É, galera de Colô, ontem no estádio, no majestoso, no estádio Herbert Hilse, em Criciúma, o Bahia empatou de 0-0 com o Criciúma. A frase que o comentarista ouviu ontem da torcedora do Bahia dizendo assim: é melhor empatar do que perder, porque fora de casa o Bahia ultimamente 4 jogos que o Bahia não vence fora de casa. Então o empate foi dos mares o menor. Então, antes de começar a falar do nosso comentário, não esqueça de curtir, compartilhar nosso canal do Jornal Meu Bahia. Deixe o seu like, acione o sininho para receber o novo jornal e as novidades que nós vamos trazer aqui para você do canal Meu Bahia. Estou começando devagarzinho, mas em breve vamos ter vídeos todas 2 vezes ou 3 vezes do dia relacionado especialmente ao Bahia, no plantão do jornal Meu Bahia. Valeu? No jogo de ontem, o Bahia jogou com Matheus Klaus, Rezende, Gabriel Xavier, Ignácio e André. Essa zaga, claro, uma zaga que tomou todas as bolas por cima, na verdade, é um três zagueiro disfarçado. Por quê? Porque Rezende não fez a função de lateral esquerdo, né? De subir. Então ele ficou ali disfarçado. Recebeu uma cobertura muito boa do Copete. Aconselho até o Copete, quando parar de jogar, porque o jogador, quando para de jogar, ele vai diminuindo, né? Ele é atacante, de atacante ele vira meia, de meia ele vai reduzindo para lateral, de lateral ele vai, se duvidar, vira zagueiro, se der, goleiro, e no final vira técnico. Então o Copete jogou muito bem ali na esquerda como um falso lateral. Porque na verdade o falso lateral ou falso ponta pela esquerda seria o Copete. O André, o meio é o Goulart, né? Mas tá aí aparecendo Jacaré, Mugni e Patrick, mas o meio a gente sabe que era o Goulart. E o ataque era Goulart, Davó e Copete. Essa formação de 4-4-3 aí não é nada disso. É tudo disfarçado. O Anderson Moreira tentou enganar, ludibriar o Criciúma, mas infelizmente não deu certo. E o Bahia sofreu muito, especialmente por cima. O Bahia, como disse a torcedora, na leitura labial do jogador Richarlison, comentarista hoje do Sport TV, é melhor empatar do que perder. E o Bahia empatou. A sua classificação, o Bahia hoje é o segundo colocado, né? O segundo colocado, com 51 pontos. O Grêmio tem 47, o Vasco tem 45 e o Londrina tem 41. Desses daí, né? O Sport já jogou, que é o sexto colocado, mas falar dos 5, os três ainda não jogaram. O Cruzeiro venceu ontem, passou a 62 e sacramentou a sua classificação para a Série A. E aí falta o Grêmio jogar, pode chegar a 50, mas não passa do Bahia. E o Vasco pode chegar a 48 e o Bahia não perde a segunda colocação de jeito nenhum. E o Bahia pode ficar 2 rodadas tranquilo, claro que tem que vencer ou empatar, que o quinto colocado não vai chegar nem perto. Porque mesmo que o Londrina vença hoje, vai para 44, mantém 7 pontos de distância do Bahia. Então o Bahia vai ficar com 7 pontos. Se o Londrina perder, mantém os 10 pontos. Se a Ponte Preta ganhar, o CRB ganhar, mantém os 10 pontos. E um detalhe grande: o Vasco e o Grêmio vão jogar.
Então, ou um vai matar o outro, ou vai ser empate. Quem vencer, distancia do outro. Se o Grêmio vencer, coloca 5 pontos no Vasco, e o Londrina ganhou, aperta o Vasco com 44. E se o Vasco vencer, vai para 48. Agora nós vamos falar sobre 2 fatores. O Bahia fora de casa é um time, dentro de casa é outro. Eu falo sempre, o Bahia dentro de casa, fora de casa, joga com -2. Não joga nada, o outro time sempre é superior. E são times que estão lá embaixo. São superiores ao Bahia tranquilamente. Ontem no primeiro tempo, o Criciúma era para dar os 3. Os caras do Criciúma perderam o gol de cara. Os caras são ruins, que se os caras fossem bons, era 3-0 tranquilo no primeiro tempo. No segundo, no fora de casa, hoje o Bahia estaria no G4. Mas estaria no G4 porque ainda a Chapecoense, nem o Londrina ainda não jogou. Porque no segundo turno, o fora de casa, o Bahia tem apenas 16 pontos. Se acaso o Ituano vencer, vai para 19 pontos. Né? Fora de casa, jogando fora. Né? Se o Ituano ganhar jogando fora. Se o Grêmio ganhar jogando fora, vai para 18, o Bahia sai. O Bahia, fora de casa, é uma lástima. É horrível. Só apenas 16 pontos. Eram 15, vencer uma. Entrou no G4. Se hoje se o campeonato dependesse só de jogos fora, o Bahia estava classificado para a Série B. O Vasco e o Grêmio não estavam. Então, classificado hoje, jogos fora de casa só, seria o Grêmio, o Cruzeiro, a Chapecoense, o Londrina e o Bahia. Tá bom? Tá. É o 4º melhor time jogando fora de casa, mas não consegue jogar fora de casa. Joga com um jogador, parece jogar com 2 jogadores a menos. Agora vamos para dentro de casa. O Bahia dentro de casa tem 35 pontos. Claro, perde para o Cruzeiro que tem 41. Mas a distância até diminui. São 6 pontos de diferença. Fora de casa, a distância para o Cruzeiro são 5 pontos também, por incrível que pareça. Né? Mas dentro de casa, o Bahia joga com 12. O Bahia joga com 12. Mas fora de casa, o Bahia joga com 10 jogadores, 9 jogadores a menos. Sem contar as falhas. É horrível. Então hoje, se o campeonato terminasse hoje, e considerando só os pontos dentro de casa, o Cruzeiro seria o primeiro com 41, o Bahia é o segundo com 35, o Sampaio Corrêa o terceiro com 33 e o quarto seria o Grêmio com 32. O Vasco ficaria em quinto com 32, mas perderia em alguns critérios. Então, dentro de casa, o Bahia é forte. Então, o próximo jogo é Bahia Sport fora de casa. Vamos torcer que o Bahia traga um empate e dê um passo, vá para 44 pontos, para 54 pontos. E aí, dentro de casa, faça o dever contra o Operário e vença e vá para 57 pontos, ficando apenas 3 pontos, um triunfo e um empate em 3 jogos, sendo que um vai ser dentro de casa contra o Brusque. Em 3 jogos, depois de 3 jogos, o Bahia pode sacramentar contra o Brusque dentro de casa a classificação. Vamos falar aqui um pouco sobre o Matheus Bahia e o Danilo Fernandes. Quem faz mais falta no elenco do Bahia hoje? O Matheus Bahia se contundiu no jogo do Vasco, teve uma lesão na coxa direita e não há tempo hábil para a reabilitação dele. Então, está descartada a presença dele esse ano no campeonato da Série B. Então, e o Danilo Fernandes teve um entorse no joelho, também não vai ter tempo hábil para voltar aos jogos. O Luiz Otávio
São apenas 15 dias, dá sim para voltar. Já deve estar voltando aí no jogo contra o Brusque ou até antes. Quem faz mais falta? O Danilo Fernandes ou o Matheus Bahia? Vamos começar pelo Danilo Fernandes. O Rogério, colega meu, me falou muito bem. O César, goleiro do Bahia, do que veio do Flamengo, saiu do clube do Bahia sem ser testado. Do gol do Bahia. Não foi testado nenhum jogo. Então, não conseguimos avaliar o jogador, já que ele não foi testado. O Danilo Fernandes pegou a vaga de titular, não largou mais. E o goleiro que veio do Flamengo não foi testado. Então, se o goleiro não foi testado, Danilo Fernandes estava seguro no gol. Mas foram muitas falhas. Foram saídas em dois jogos seguidos, saídas bruscas, que finalizaram um no empate e um na derrota do Bahia. Danilo Fernandes não vai fazer muita falta, apesar de ser um líder, ele vai continuar sendo um líder, mas se fosse de escolher entre a saída dele e a saída do Klaus, do gol, eu preferia o Klaus. O Matheus Bahia, pelo contrário, foi um jogador que evoluiu muito. Esse vai fazer falta. Tanto que vai fazer falta que o Luiz Henrique não está conseguindo se manter na lateral esquerda. Falhou no último jogo contra a Ponte Preta. E o Bahia não tem um lateral esquerdo, só se for da base hoje, para colocar no lugar ali na lateral esquerda. Então, hoje o Matheus Bahia faz falta sim. Hoje o Matheus Bahia, com a evolução que teve, conseguiu até dar passe para gol, conseguiu fazer gol, melhorou um pouquinho, mas infelizmente não vai dar sequência. O Bahia vai ter que se virar até conseguir alguém para a lateral esquerda, porque o Luiz Henrique não nos traz muita confiança. É isso aí. O Bahia e Sport, um clássico na segunda-feira, às 20 horas, lá na Ilha do Retiro, o Bahia trazendo um pontinho, tá bom. Como disse a torcedora, o empate é melhor que perder. Valeu? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar os meus vídeos. Valeu? Fiquem com Deus e fui!